A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia quero meditar juntamente com os amados ouvintes um trecho da Escritura Sagrada que se encontra no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 59, a partir do versículo 1, alguns versículos para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. Texto este que traz como título O pecado e suas consequências. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Meus amados ouvintes, esse texto na qual nós lemos, na qual o Senhor usa o profeta Isaías para que profetizar contra a nação de Israel, porque a nação de Israel, por diversas vezes, ela abandona os caminhos do Senhor, e sempre quando a nação de Israel ela abandonava o caminho do Senhor, Deus levanta ali um profeta. E a missão do profeta sempre era apontar o pecado na nação, mas também mostrar o caminho, mostrar a saída, mostrar o remédio para aquela situação desastrosa na qual a nação passava. Iniciando a nossa leitura, o profeta ele já faz a declaração: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir. Porque muitas das vezes achamos que o Senhor não nos ouve. Achamos que o Senhor se esqueceu de nós. Mas o problema, muitas das vezes, são práticas pecaminosas da nossa parte e que estão fazendo divisão entre nós e o nosso Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Levíticos, e também Pedro vai escrever a sua carta dizendo: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Um atributo de Deus é a sua santidade. Deus ele é santo e nós, como servos de Deus, devemos buscar sermos separados do mundo, sermos santos, dedicados ao Senhor. Porque uma vida na prática do pecado, Deus ele não tolera. Deus ele vira o seu rosto para com aquele que vive na prática da iniquidade. E é o que ele vai dizer no versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade é um pecado repetido. A pessoa que vive na prática do pecado, que peca hoje, peca amanhã, peca depois de manhã, por exemplo, um vício de um alcoólatra, é uma iniquidade, porque é uma prática que se repete. Aquele que é adúltero, que vive na prática do adultério, se torna uma iniquidade, porque é um pecado repetido, que acontece repetidamente. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, pecado não é brincadeira. O pecado ele faz com que haja separação de Deus e do homem. Isso aconteceu já lá no jardim, quando Deus clama: Adão, onde tu estás? Deus ali sabia onde Adão estava fisicamente, mas ali esse suspiro, esse clamor de Deus é porque ele sente que o homem, por causa do pecado,
houve a separação entre Deus e o homem. O pecado separa o Deus Santo do homem profano, do homem pecador. Então, não devemos brincar com o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deus, ele é tão santo que ele cheira mal ao seu nariz o pecado da humanidade. E quando Isaías ele começa aqui a descrever, ele vai dizer, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Pessoas falsas, perversas, mãos manchadas de sangue, pessoas que não têm mais o temor de Deus, que vivem de maneira desenfreada com relação aos desejos da carne. Ninguém há que clame por justiça. As pessoas desejam a injustiça. Preferem um injusto do que o justo. Preferem as coisas erradas do que a certa. Pessoas que recebem um troco errado e ficam quietas. Pessoas que veem um desvio da lei e se calam diante disso. Pessoas que veem abusos de autoridade e não estão nem aí. Pessoas que descumprem a lei, que agem de maneira injusta, oprimem as pessoas que mais são necessitadas, que arrancam o couro daquele pobre necessitado que muitas vezes não tem o que comer, que rouba o oprimido, o órfão, a viúva, e faz com que essas pessoas tenham o seu sofrimento ainda mais intenso. Pessoas que amam a injustiça. Não há ninguém que clame por justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Cada vez mais as pessoas não querem defender a verdade. Há no mundo o império da mentira, muitas narrativas, muitas mentiras, para causar medo, para causar terror na vida das pessoas. E há poucos que estão defendendo a verdade. Quantos profissionais da área da medicina e de tantas outras áreas que, por causa do dinheiro, propagam mentiras e incentivam práticas como o aborto, por exemplo, simplesmente por interesse em dinheiro, que ocultam verdade do que a mãe que aborta ela sofrerá graves consequências psicológicas, mas estão interessados em dinheiro e ninguém se comparece pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Um povo terrível. Isso era o que acontecia nos tempos do profeta Isaías e não é diferente nos nossos dias. Quantas vezes as pessoas elas incentivam e buscam cada vez mais a prática do mal. O mal parece que está na moda, as pessoas serem injustas, mentirosas, falsas, perversas, desonestas. E tantas coisas outras mais, adúlteras, idólatras, o aborto crescendo, a prostituição, o assédio sexual de menores, tanta injustiça, tanta falsidade, tanta maldade no mundo. E nós, seres humanos, com a nossa tecnologia, com a nossa capacidade intelectual, nos vemos de mão atadas para resolver esse problema. Mas o profeta Isaías, ele vai apresentar a solução. E a solução para o pecado é Cristo. No versículo de número 20 do capítulo 59, ele vai dizer: E virá um Redentor a Sião,
e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Esse Redentor, ele já veio ao mundo. Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meu amado ouvinte, nós precisamos nos converter a Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo, porque é Cristo que nos livra. É Cristo que nos liberta. É Cristo que tem o poder de nos transformar numa nova criatura, de fazer com que o homem ande em novidade de vida, em viver em santidade, num padrão que agrade ao Senhor. É Cristo que pode nos tornar propício diante de Deus. É Cristo que nos justifica diante de Deus. É Cristo que faz com que o ser humano caído, depravado, agora se torne aceitável e agradável diante de Deus. É somente em Cristo que podemos obter isso. Porque e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. O Senhor Jesus, ele é poderoso para nos fazer converter da nossa transgressão. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos faz acreditar, a confiar na obra de Cristo, na obra salvadora de Cristo. Então, esse Redentor, o único capaz de dar jeito na maldade do ser humano, o único capaz de transformar o ser humano, fazer com que esse ser humano, que antes andava somente em obras pecaminosas, agora ande em novidade de vida. É Cristo. Então, neste dia, meus amados ouvintes, entreguemos o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, tudo, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nosso intelecto, entreguemos a Cristo, a este Redentor que vive, este Redentor que reina e que um dia irá nos buscar para morar juntamente com Ele, mas irá buscar um povo zeloso de boas obras, porque o cristão verdadeiro, ele busca cada vez mais se parecer com Cristo, ele busca cada vez mais desenvolver o caráter de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender e aplicar essa palavra no nosso coração. E Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.